Olá pessoal! Hoje vamos explorar 10 curiosidades incríveis sobre os países bálticos. Prepare-se para uma viagem cheia de história e cultura. Quando falamos em países bálticos, muita gente pensa num lugar frio, distante, com cara de ex-URSS. E não é de se admirar, já que a história dessa galera é marcada por invasões e dominações, principalmente vindas do leste. Mas o que muita gente não sabe é que a Estônia, a Letônia e a Lituânia são países riquíssimos em cultura, com paisagens de tirar o fôlego e um povo extremamente resiliente. Então, preparem o casaco, porque vamos desbravar juntos a história e as curiosidades desses 3 países, que apesar de pequeninos no mapa, são gigantes em cultura e tradição. Apertem os cintos porque a viagem vai começar. A Estônia, nosso primeiro destino, é um país que renasceu das cinzas, literalmente. Dominada por diferentes povos ao longo dos séculos, desde os dinamarqueses até os russos, a Estônia nunca desistiu de sua identidade. Sabe aquele ditado "a união faz a força"? Os estonianos levaram isso a sério. No final dos anos 80, eles formaram uma corrente humana gigante, a Corrente Báltica, que atravessou os 3 países em protesto contra a dominação soviética. E não é que deu certo? Em 1991, a Estônia finalmente reconquistou sua independência. E o mais legal é que eles fizeram isso de um jeito pacífico, usando a música e a cultura como armas. É mole? Hoje, a Estônia é um país moderno, conhecido por sua tecnologia avançada. Aliás, foi de lá que surgiu o Skype. E por suas paisagens verdejantes. Mas nunca se esqueça, por trás dessa fachada high-tech, existe um povo guerreiro que lutou bravamente por sua liberdade. E por falar em história, a Letônia não fica para trás. Localizada estrategicamente no litoral do Mar Báltico, a Letônia sempre foi um ponto estratégico para o comércio marítimo. No século XIII, a Letônia fazia parte da Liga Hanseática, uma poderosa aliança de cidades mercantes que dominava o comércio no norte da Europa. Imaginem só a quantidade de navios, especiarias, tecidos e histórias que passavam por Riga, a capital da Letônia. E por falar em Riga, preparem-se para se apaixonar por essa cidade. Com sua arquitetura medieval e arte nouveau, Riga é um verdadeiro museu a céu aberto. É como se cada prédio sussurrasse segredos do passado. Mas a Letônia não é só história, não. O país também é conhecido por suas florestas exuberantes, lagos cristalinos e uma cultura vibrante. É um destino perfeito para quem busca história, natureza e, claro, muitas curiosidades. Preparem-se para uma história de amor e guerra. A Lituânia e a Polônia viveram uma relação intensa durante séculos, formando um reino poderoso que se estendia do Mar Báltico ao Mar Negro. Essa união, conhecida como República das Duas Nações, foi um período de grande prosperidade para ambos os países. Mas, como nem tudo são flores, a Lituânia acabou sendo incorporada ao Império Russo no final do século XVIII. Mas os lituanos nunca desistiram de sua independência. E após a Primeira Guerra Mundial, finalmente conseguiram se libertar do domínio russo. A alegria durou pouco, pois a Segunda Guerra Mundial trouxe novos desafios, com a ocupação nazista e, posteriormente, a volta dos soviéticos. Mas, como um bom vinho, a Lituânia só melhora com o tempo. Após a queda da União Soviética, o país renasceu mais uma vez, mostrando ao mundo sua força e determinação. Hoje, a Lituânia é um país moderno, membro da União Europeia, mas que nunca se esquece de suas raízes e de sua luta pela liberdade. E já que falamos em história, que tal a gente dar um passeio pela Tallinn antiga, na Estônia? Imagine só, galera! Ruas de paralelepípedos, torres medievais, muralhas centenárias. É como voltar no tempo. A cidade velha de Tallinn é tão incrível que é considerada Patrimônio Mundial da Unesco. É de cair o queixo.
Vocês podem encontrar construções que datam do século XIII, como a Igreja de São Nicolau, com sua torre imponente, e a Catedral de Alexandre Nevsky, com suas cúpulas douradas que brilham sob o sol. E não pensem que a Tallinn antiga é parada no tempo, não. Entre as muralhas e torres medievais, vocês encontram cafés charmosos, restaurantes com mesinhas ao ar livre e lojas de artesanato local. É o lugar perfeito para se perder nas ruelas e descobrir cantinhos encantadores. E não se esqueçam de subir na torre de Kotuotsa, que oferece uma vista panorâmica de tirar o fôlego da cidade. De lá de cima vocês podem ver toda a Tallinn antiga, com suas casas coloridas, telhados de terracota e o mar azul ao fundo. É simplesmente mágico. E falando em arquitetura de tirar o fôlego, preparem-se para conhecer Riga, a capital da Letônia, e se apaixonar pelo estilo Art Nouveau. É sério, galera. A cidade é um verdadeiro museu a céu aberto. Imagine só, prédios com fachadas cheias de curvas, detalhes em ferro forjado, vitrais coloridos, esculturas de figuras femininas, máscaras e elementos da natureza. É um festival de formas e cores que vai explodir a sua cabeça. E o mais legal é que o Art Nouveau está espalhado por toda a cidade, principalmente no bairro central, onde vocês podem encontrar verdadeiras joias arquitetônicas, como a Casa dos Cabeças Negras, com sua fachada ricamente decorada, e o conjunto de edifícios da Rua Alberta, que parecem ter saído de um conto de fadas. E não pensem que o Art Nouveau se limita às fachadas, não. Entrem nos cafés, restaurantes e lojas e admirem os detalhes internos, lustres, móveis, papéis de parede. Tudo segue o estilo. É como fazer uma viagem no tempo para o início do século XX. E que tal a gente voltar um pouquinho no tempo? Tipo, uns 500 anos atrás? Então preparem as mochilas do tempo, porque vamos visitar a Universidade de Vilnius, na Lituânia, uma das mais antigas da Europa. Fundada em 1579, a Universidade de Vilnius já viu de tudo um pouco: guerras, revoluções, impérios que se ergueram e ruíram. Mas mesmo com tantas reviravoltas da história, ela nunca fechou suas portas. Incrível, né? E o mais legal é que a universidade fica no coração de Vilnius, em um complexo de edifícios históricos que parecem ter saído de um filme de época. É de perder o fôlego. Imaginem só pátios charmosos, corredores labirínticos, bibliotecas com cheiro de livros antigos. É como se a gente pudesse respirar história. E o melhor de tudo é que a Universidade de Vilnius ainda está ativa. Isso mesmo, galera, vocês podem encontrar estudantes de todas as partes do mundo circulando pelos corredores, assistindo às aulas e, quem sabe, até participando de alguma pesquisa acadêmica. Quem sabe vocês não se inspiram e decidem fazer um intercâmbio por lá. E já que a gente está falando de história e superação, que tal a gente conhecer um monumento que representa a garra e a determinação do povo estoniano? Apresento a vocês o Monumento da Guerra da Independência, em Tallinn, localizado na colina de Toompea. O monumento é uma homenagem aos soldados que lutaram pela independência da Estônia durante a Guerra de Independência, entre 1918 e 1920. Imaginem só a coragem desses caras, enfrentando um exército muito maior para defender sua terra e sua liberdade. O monumento em si é imponente. Uma coluna alta com a Cruz da Liberdade no topo, símbolo da luta pela independência da Estônia. Ao redor da coluna, painéis de vidro contam a história da guerra, com fotos, mapas e textos explicativos. É de arrepiar. E o mais legal é que o monumento fica em um lugar estratégico, de onde se tem uma vista panorâmica de toda a cidade de Tallinn. É de tirar o fôlego. De lá de cima, a gente pode contemplar a beleza da cidade e, ao mesmo tempo, refletir sobre a importância da liberdade e da luta por um ideal. E falando em monumentos que representam a luta pela liberdade,
Preparem-se para conhecer o Monumento da Liberdade, em Riga, na Letônia. Ele é um dos símbolos mais importantes da independência do país. Inaugurado em 1935, o monumento foi construído para homenagear os soldados que morreram lutando pela independência da Letônia durante a Guerra de Independência, entre 1918 e 1920. Imaginem só a emoção do povo letão ao ver esse monumento sendo erguido, representando a vitória contra a opressão. O monumento é simplesmente colossal, uma coluna gigante de granito, com 42 metros de altura, encimada por uma estátua de bronze da Milda, uma figura feminina que representa a liberdade, segurando 3 estrelas douradas nas mãos, que simbolizam as regiões históricas da Letônia. É de cair o queixo. E o mais legal é que o Monumento da Liberdade se tornou um ponto de encontro para os letões em momentos importantes da história do país, como as manifestações pela independência nos anos 80 e as comemorações da independência restaurada em 1991. É um lugar que respira história e patriotismo. E que tal a gente voltar um pouquinho no tempo para conhecer um dos lugares mais emblemáticos da Lituânia? Apertem os cintos, porque vamos viajar para o topo da colina de Gediminas, em Vilnius, para conhecer a Torre de Gediminas. Construída no século XV, a Torre de Gediminas é a única parte que restou do Castelo Superior de Vilnius, que já foi um dos mais importantes da Lituânia. Imaginem só a imponência desse castelo, protegendo a cidade de invasores. Hoje em dia, a torre abriga um museu que conta a história de Vilnius e da Lituânia, com maquetes, armas, armaduras e outros objetos históricos. É como se a gente pudesse voltar no tempo e reviver o passado, mas o mais legal mesmo é a vista de tirar o fôlego que se tem do topo da torre. De lá de cima, a gente pode ver toda a cidade de Vilnius, com seus telhados vermelhos, suas igrejas barrocas e o rio Neris serpenteando entre as construções. É simplesmente mágico. E aí, galera? Gostaram da nossa viagem pelos países bálticos? Vimos que, apesar de serem países pequenos e muitas vezes esquecidos no mapa, a Estônia, a Letônia e a Lituânia têm muito a oferecer. Aprendemos sobre a história rica e complexa desses países, marcados por invasões, guerras e lutas pela independência. Vimos como eles conseguiram preservar sua cultura e identidade, mesmo diante de tantas adversidades. Conhecemos cidades encantadoras como Tallinn, Riga e Vilnius, cada uma com sua arquitetura única, seus encantos e seus segredos. E descobrimos que, apesar de dividirem uma história e uma cultura comuns, os países bálticos também têm suas particularidades e diferenças. Mas uma coisa é certa: a Estônia, a Letônia e a Lituânia são destinos imperdíveis para quem busca história, cultura, paisagens deslumbrantes e, claro, muitas curiosidades. Espero que tenham gostado dessas curiosidades sobre os países bálticos. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos interessantes. Ajude o canal a crescer, compartilhando este vídeo com seus amigos que amam viajar e descobrir novos lugares. E aí, qual dos países bálticos vocês ficaram com mais vontade de conhecer? Deixem nos comentários. Até a próxima!